Vamos então estudar a lição de número 12, né? Falando de Paulo em Atenas. E Atenas, como vimos aqui, era uma cidade importante, mas uma cidade, como vemos, era muito incrédula. Muitas deidades ali. E Paulo então aproveitou entre aqueles um Deus então que falava ali de um Deus desconhecido, né? Vamos então ao verso áureo para vermos então o que aprendemos aqui então. Diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, versos 22 a 23. Então, ao decorrer da lição, ao final, nós veremos aí maiores detalhes, tanto da ousadia de Paulo diante daqueles ilustres homens dirigir a palavra, como também a sua prudência na escolha das palavras, em que caminho seguir para alcançar eles, né? Passamos então para a primeira pergunta. Diz: que informações recebemos acerca da cidade de Atenas? Texto de Atos 17:15 declara: E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E o texto então foi esse de Atos, né? E agora a nota então ela vem falando alguma coisa daquela cidade. A cidade de Atenas era uma metrópole do paganismo. Aqui Paulo não se encontrou com uma população crédula e ignorante, como em Listra, mas com um povo famoso por sua inteligência e cultura. Em todos os lugares estavam à vista estátuas de seus deuses e heróis, divisando a história e da poesia, enquanto magnificentes arquiteturas e pinturas representavam a glória nacional e o culto popular de deidades pagãs. O senso do povo estava empolgado com o esplendor e a beleza da arte. De todos os lados, santuários, altares e templos representando enormes despesas exibiam suas formas maciças. Vitórias das armas e feitos dos homens célebres eram comemorados pela cultura, relicários e placas. Tudo isso fez de Atena uma vasta galeria de arte. Um povo então muito sofisticado havia naquela cidade de Atenas, um tanto diferente de outros lugares. Corinto já era uma cidade marítima, né? Muito afeita ao comércio, pessoas espertas nos negócios e tudo mais. Mas aqui em Atenas havia toda a filosofia,
toda uma sofisticação na hora de adorar a deuses, ou mesmo heróis que foram divinizados ao decorrer da história, ou em trechos poéticos, então foram registrados trechos, então, né, dos feitos deles. Então tudo isso, o esplendor da arte, tudo isso afastava eles de Deus, aqui diz, né? Passamos então à segunda, diz: Paulo foi seduzido pela arte da cultura? Ficou irado com o povo da cidade? Atos 17:16. Então diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui é um dos poucos casos, né, que a gente vê nas escrituras em que Paulo estava sozinho naquela cidade, aguardando aí que Timóteo, então, juntamente com Silas, voltassem, encontrassem com ele. E nesse momento, então, aqui, a mensageira do Senhor, no texto do Atos dos Apóstolos, na continuação, vai nos dar detalhes sobre esses momentos, então, de Paulo. Olhando Paulo a beleza e a grandeza que o rodeavam, e vendo a cidade toda entregue à idolatria, seu espírito se encheu de zelo por Deus, a quem envia desonrado por todos os lados, e seu coração se comoveu de piedade pelo povo de Atenas, que, muito embora sua cultura intelectual, era ignorante do verdadeiro Deus. O apóstolo não se deixou seduzir pelo que viu nesse centro de cultura. Sua natureza espiritual estava tão viva às atrações das coisas celestiais que a alegria e magnificência das riquezas que nunca perecerão tornavam de nenhum valor aos seus olhos a pompa e o esplendor daquilo que o circundava. Vendo a magnificência de Atenas, ele compreendeu seu poder sedutor sobre os amantes da arte e da ciência, e seu espírito ficou profundamente impressionado com a importância da obra que tinha diante de si. Também aqui um texto retirado de outro livro de Ellen White, Paulo, apóstolo da fé e da coragem, na página 93, declara ainda: percebeu que a arte humana tinha feito seu melhor para endeusar o vício e tornar a falsidade atraente, pela glorificação da memória daqueles cujas vidas tinham sido consagradas a levar os homens a negar a Deus. Então, realmente aqui, Paulo não ficou seduzido, né? Ainda que ele compreendesse a atração para os demais, ele sabia que tudo aquilo não era nada diante das realidades celestiais, né, que Deus nos prepara. A terceira pergunta: como lhe parecia a tarefa diante dele? Então nós vamos aqui ao livro Atos dos Apóstolos, né? Página 234, ler então que tarefa agora ele tinha. Nessa grande cidade, onde Deus não era adorado, Paulo foi opresso por um sentimento de solidão e anelou a simpatia e o auxílio de seus colaboradores. No que respeita à amizade humana, sentia-se inteiramente só. Em sua epístola aos Tessalonicenses, ele exprimiu seus sentimentos nas palavras: deixar-vos ficar sós em Atenas. Obstáculos aparentemente intransponíveis se apresentaram diante dele, fazendo com que se lhe afigurasse quase sem esperança a tentativa de alcançar o coração do povo. A obra de Paulo era levar as boas novas de salvação a um povo que não tinha nenhuma compreensão inteligente de Deus e de seus planos. Não estava vigiando com finalidade de conhecer novos lugares, nem para satisfazer o seu desejo por cenas novas e estranhas.
Então, Paulo, vemos aqui que agora tinha algo a fazer ali, mas em que condição que ele se achou? Só, né? E vemos aqui agora que ele sentiu até sem forças para fazer aquele trabalho ali, né? Pensando como faria. Mas é um tanto impressionante se a gente parar para pensar, né? Porque Paulo era um homem extremamente erudito, preparado, né? Tinha o conhecimento das diversas culturas, era não só judeu, especialista na lei, mas também um cidadão romano. E, no entanto, nesse momento ele tinha dificuldade, estava quase sem esperança, o texto diz aqui, quanto a como atingir o coração do povo, né? Ele ficou apreensivo em relação a isso. Sim. Passamos então à quarta. Apesar de ter anunciado o evangelho aos judeus da cidade, qual era o seu principal objetivo? A continuação da nota diz assim: enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou ocioso. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Mas a sua principal obra em Atenas era levar as boas novas de salvação aos que não tinham clara concepção de Deus e de seu propósito em favor da raça caída. O apóstolo logo havia de enfrentar o paganismo em sua forma mais sutil e sedutora. Não demorou que os grandes homens de Atenas ouvissem a respeito da presença em sua cidade de mestre tão singular que estava apresentando perante o povo doutrinas novas e estranhas. Alguns desses homens procuraram Paulo e entraram em conversação com ele. Logo uma multidão de ouvintes se lhes reuniu em torno. Alguns estavam preparados para ridicularizar o apóstolo como alguém que estivesse muito abaixo deles, tanto intelectualmente como socialmente. E esses diziam zombeteiros: que quer dizer este paroleiro? Outros porque eles anunciava Jesus e a ressurreição, diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. Então vemos aqui que condição ficou então Paulo ali em Atenas, né? Vemos que ele trazendo agora a pregação de Deus estava sendo algo então que eles não tinham conhecimento. E agora então diz que alguns, né, entraram então em contato com ele e vemos aqui a condição que eles chegaram então, né? De dizer então que ele era paroleiro, né? Alguém que está falando algo que não tem, vamos dizer assim, base. Mas aqui diz então que ele estava falando então de Deus estranho. Na verdade, nós vamos ver que, de fato, ele aproveitou algo dali, então, de Atenas, para continuar o seu trabalho. Então, estavam querendo dizer que ele estava falando demais, né? Um tagarela lá falando coisas estranhas aí, né? Sim. E falar de ressurreição não era algo comum para eles, né? Poderia-se falar de imortalidade da alma, esses conceitos já haviam desde Platão entre os gregos, mas ressurreição era uma coisa nova que eles estavam ouvindo. Mas aí brota aquele preconceito muitas vezes, né, que fala de querer dizer que ele era inferior tanto na parte intelectual como socialmente também. Passamos à quinta então. Parte A. Que filósofos estavam entre o público? B. O que logo perceberam? C. Em realidade, o que podemos dizer da religião deles? Atos. Bom, esse texto de Atos, um trecho nós vimos na nota, mas aqui então, na completude, o verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Então, duas classes aqui estavam,
duas escolas, correntes de pensamento distintos haviam lá que estavam ouvindo, tanto filósofos epicureus como estoicos. A nota diz assim, né? Os grandes homens da cidade pareciam estar famintos por assuntos de discussão em que tivesse a oportunidade de exibir sua sabedoria e oratória. Entre os que se encontravam com Paulo na praça, havia alguns filósofos epicureus e históricos, mas estes e todos os demais que entraram em contato com ele, logo ouviram que ele tinha um volume de conhecimento superior mesmo ao deles. Sua capacidade intelectual impunha respeito aos letrados, ao passo que seu fervoroso e lógico raciocínio e seu poder de oratória captavam a atenção de todos o auditório. Seus ouvintes reconheciam que ele não era nenhum aprendiz, mas era capaz de enfrentar todas as classes com argumentos convincentes em abono das doutrinas que ensinava. Assim, o apóstolo permaneceu invicto, enfrentando seus opositores no próprio terreno deles, contrapondo lógica a lógica, filosofia a filosofia e eloquência a eloquência. Então, antes de concluirmos a leitura, já por essa parte nós vemos que realmente havia já essa vaidade, né, de apresentar uma grande oratória, eloquência nas palavras e impressionar as pessoas. Muitas vezes o conteúdo era o que menos importava nisso tudo, né? E de fato, todo o conhecimento que Paulo tinha aqui fala que eles mesmos viram que ele tinha um conhecimento superior ao deles. Havia também um raciocínio lógico tremendo, né? E tudo mais. Então isso tudo fez com que eles permanecessem, né, por mais tempo ouvindo o apóstolo Paulo. E concluindo aqui a leitura, diz assim: a religião dos atenienses, da qual eles muito se vangloriavam, não tinha nenhum valor, porque era destituído do conhecimento do verdadeiro Deus. Consistia em grande parte do culto à arte e um ciclo de desregrado divertimento e festividades. Faltava-lhe a virtude da verdadeira benevolência. A religião genuína dá aos homens a vitória sobre si mesmos, mas a religião meramente do intelecto e do gosto é desprovida das qualidades essenciais para erguer seu possuidor acima dos males de sua natureza e para ligá-lo a Deus. Vemos então aqui numa pergunta anterior, eles olhando para Paulo, estavam achando que Paulo era o quê? Vamos dizer, alguém que... Inferior. Agora já começaram então a conversar com Paulo agora e já acharam que Paulo, vamos dizer, já não subestimavam mais ele, né? Porque agora viram que ele estava além até do conhecimento deles, né? Que é importante isso. Isso foi muito bom para ele então continuar o trabalho ali, né? Pergunta número 6. Para que fato chamar a atenção de Paulo? Vendo a sua postura, o que decidiram? Muito interessante agora aqui, o paralelo que é traçado nessa nota diz assim: seus oponentes pagãos chamavam-lhe a atenção para a sorte de Sócrates, que por ser pregador de deuses estranhos tinha sido condenado à morte, e aconselhavam Paulo a não pôr sua vida em perigo, enveredando pelo mesmo caminho. Mas os discursos do apóstolo cativavam a atenção do povo e sua sabedoria, sem afetação, impunha-lhes admiração e respeito. Ele não foi posto em silêncio pela ciência nem pela ironia dos filósofos, e convencendo-se de que ele estava disposto a concluir sua missão entre eles, e apesar dos riscos,
a contar sua história, decidiram ouvi-lo com boa disposição. Então, os irmãos que quiserem se aprofundar mais nesse paralelo aí dito de Sócrates, temos um vídeo especial, Sócrates e a Verdade, um estudo em 2 partes que fizemos, que detalhamos como que a postura de Sócrates em negar aqueles deuses que eram vinculados a coisas da natureza, vários fenômenos, né, e tudo mais, ele rejeitava estes e buscava um Deus que ele se via realmente que não o conhecia, não tinha acesso suficiente para decifrar qual seria o criador, o originador de todas as coisas, né? E de fato ele foi condenado à morte, né? E aqui então eles deram, digamos assim, essa provocação para com Paulo, né? Lembrando ele deste fato, e eles viram que Paulo não ia desistir fácil, né? Então, é muito importante isso aqui, né? Tentaram até, pelo jeito, intimidá-lo, né? Pelo que tinha acontecido com Sócrates, falando agora para ele que tomasse cuidado, então, né? Porque podia ser o mesmo destino. Mas perceberam algo diferente nele e então decidiram ouvi-lo, né? E aí, ao ouvir, começaram, então, a gostar da pregação, entender o que ele estava discursando, né? Muito importante também aqui esse detalhe que fala que sua sabedoria era sem afetação. Então, claro que ele expunha no conteúdo, falava de maneira clara, didática até mesmo pode ser, mas não que fosse algo pretensioso da parte dele, né? Isso ele não revelava na pregação. Passamos então para a pergunta número 7. Aonde o levaram a fim de apresentar a sua mensagem? Então aqui os textos dos versos 19 a 21 do capítulo 17 de Atos nos declaram: E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Aqui tem um comentário, né? Do evangelista Lucas, né? Aquele médico, então companheiro de Paulo, que foi o escritor do livro de Atos, assim como o Evangelho, que contém seu nome. E ele dá essa observação no verso 21, que era costume, então, entre eles, o quê? Sempre queria novidade, a ideia nova, sempre envolvidos nesse tipo de especulação filosófica, né? E então, de fato, acharam por bem levá-lo para o lugar apropriado, onde ele discursasse, então, para os demais. E aqui, então, na notinha, que também vai nos esclarecer mais, vai nos mostrar o que era, então, esse lugar, esse Areópago, que ele foi levado, né? Diz, portanto, conduziram ao Areópago. Este era um dos locais mais sagrados de toda a Atenas. As suas evocações e reminiscências eram tais que o faziam ser considerado como uma supersticiosa reverência que na mente de alguns chegava ao temor. Era esse local que os assuntos relacionados com a religião eram muitas vezes considerados cuidadosamente por homens que funcionavam como juízes finais em todas as questões, mas importante, tanto morais como civis. Então vemos aí, né, a consideração que tiveram agora, levaram num lugar apropriado,
E esse lugar então era para discussão, vamos dizer assim, de coisas importantes então religiosas. E é importante aqui dizer que o local era, vamos dizer, tinha uma consideração, uma reverência, e em certo ponto chegava até temor. Aqui ainda fala mais do que isso, terror mesmo, né? É. Então, nós vemos que possivelmente era um lugar já muito antigo, né? Com muita história naquele lugar. E aí, na mente de muitos, então, era um lugar extremamente solene. E nesse lugar não só assuntos religiosos, né? Mas aqui fala também de assuntos civis, mas de importância, né? Eram levados até lá para, em público, né, ser julgados, ser resolvidas questões. E a continuação, então, diz assim: ali a mais solene corte de justiça há longo tempo se reunia para decidir sobre questões criminais e para decidir as mais difíceis questões religiosas. Os juízes se assentavam ao ar livre sobre assentos cavados na rocha, em uma plataforma para onde se subia por um lance de escadas de pedra a partir do vale abaixo. A uma pequena distância achava-se um templo dos deuses, e os santuários, estátuas e altares da cidade estavam à vista. Nesse lugar, afastado do ruído e agitação das ruas apinhadas e do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção, porque a classe frívola e irrefletida da sociedade não se preocupava em segui-lo para este local da mais alta reverência. Lá se reuniram ao seu redor poetas, artistas e filósofos, os intelectuais e sábios de Atenas. Então a nata da sociedade, como se fala hoje, né, estava presente naquele momento para ouvi-lo então. Toda a atenção diante dele, do que ele ia falar. A oitava: como o apóstolo estava neste solene momento, que sábia instrução ele faz. Introdução. Bom, aqui então nos versos 22 e 23 declara o seguinte: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que importante agora, né? O apóstolo agora aproveita algo agora que ele passando, ele viu então ali um altar então que era o Deus desconhecido. Primeiro ele diz que eles então eram muito, vamos dizer assim, obedientes, zelosos naquela crença deles, né? Isso. E aí então agora ele diz assim: e tem um que eu prego que também estava ali no meio, que é o Deus desconhecido, né? Então ele se colocou agora numa posição, vamos dizer, de não estar contra eles, porque também tinha esse altar ali, né, ao Deus desconhecido. Então, e eles é desses que eu prego. E com certeza tinha muito que Paulo poderia falar de mal sobre tantos ídolos, heróis da história grega, os absurdos que a mitologia grega ensina, né? Várias ideias corruptas, mas ele pega justamente um altar onde não havia um ídolo então esculpido com uma imagem, né? Não, ele pegou um altar que era vazio, sem uma imagem lá que desse quanto à divindade, e ele aproveitou para dar início à sua mensagem. Então, de maneira muito sábia, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele procurou trazer alguma ligação com eles para, a partir daí, dar início à sua mensagem. A notinha, Atos dos Apóstolos 237, diz assim: nesta hora de solene responsabilidade, o apóstolo estava calmo e confiante. Tinha o coração possuído de importante mensagem, e as palavras que lhe caíam dos lábios
convencer os seus ouvintes de que ele não era nenhum paroleiro, tagarela. Com toda a sua inteligência e conhecimento generalizado, era eles ignorantes do Deus que criara o universo. Alguns, todavia, ali estavam que almejavam maior luz. Estava proporcionando alcançar o infinito. Nas próprias palavras do altar de Atenas, essa grande carência era expressa pela inscrição ao Deus desconhecido. Sim, embora jactando-se de sua sabedoria, riqueza e habilidade nas artes e na ciência, os cultos atenienses não podiam deixar de reconhecer que o grande soberano do universo era-lhe desconhecido. Com toda a sua inteligência e conhecimento geral, eram eles ignorantes do verdadeiro Deus. A inscrição em seu altar mostrava fortes anseios da alma por maior luz. Estavam proporcionando alcançar o infinito. Então vemos aqui que, embora eles tivessem muitos deuses ali, outros altares e tudo, existia pessoas que estavam, que jeito? Sedento de saber sobre quem foi o Criador de todo o universo e tudo isso, né? Então tem alguns historiadores que vão fazer, inclusive, a ligação desse altar possivelmente tendo sido feito ou por Sócrates ou por um discípulo de Sócrates posteriormente, que trazia então em pedras lá, um altar construído com pedras e inscrito ao Deus desconhecido. Lembra até os altares, né, que o povo de Deus fazia, que era simplesmente um altar com pedras e mais nada, né? Então, de fato, aqui nós vemos que eles se consideravam muito avançados na ciência. Então, os filósofos, muitas vezes eles tinham também essa preocupação de estudar a natureza. Tinha a parte das artes, né, de maneira diferente, vários artífices aí, com a pedra, com outras formas de criar, então, imagens. Mas, diante disso tudo, lhes faltava o essencial, assim podemos dizer, né? O conhecimento do Deus verdadeiro, Deus Criador, aquele que é soberano por todo o universo, disso eles eram muito carentes de ter um conhecimento exato disso. Enquanto que o povo de Israel, como bem sabemos, fugiu do seu propósito de ser luz ao mundo muitas vezes, né? Poderia ter iluminado mais a essas civilizações pagãs e pouca influência exerceu, ao contrário, muitas vezes assimilou os conceitos dos pagãos em vez de ensiná-los a verdade. E aqui então uma oportunidade que Paulo então não perdeu, não desperdiçou, de trazer a eles. Então aqui diz que nessa hora de solene responsabilidade o apóstolo estava calmo e confiante. Isto. E vemos ali que ele diz então que entre aquele povo, alguns, eram poucos, mas tinha alguns que estavam com o desejo então de saber desse Deus desconhecido, né? Passamos à pergunta número 9. Por qual humilhante lição muitos em nossos dias devem passar? Existe divergência entre a revelação e a natureza? Bom, nós agora vamos trazer uma aplicação prática para os nossos dias, né? A lição 13 dará continuidade a essa história, entrando aí mais a fundo no discurso que Paulo apresentou no Areópago. E antes de ler então essa nota final, queria mais uma vez
dizer do material sobre Sócrates e a verdade que temos em nosso canal do YouTube. E busque então para maiores detalhes históricos aí. Mas então o texto que nós temos trazendo aí sobre em que situação muitos estão, né? Que lição, por qual lição devem passar muitos, né? E também esse dilema que muitas vezes se apresenta sobre a revelação divina através das Escrituras e assim como o testemunho que a natureza nos dá. Então o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 8, as páginas 257 e 258, nos trarão uma importante mensagem. Diz assim: a mais difícil e humilhante lição que o homem tem a aprender é a sua própria ineficiência quando depende da sabedoria humana e o seguro fracasso de seus esforços em interpretar corretamente a natureza. Por si mesmo, não é ele capaz de fazer essa interpretação sem colocá-la acima de Deus. Acha-se ele numa condição semelhante à dos atenienses, os quais, em meio aos altares dedicados à adoração da natureza, possuíam um sobre o qual estava escrito ao Deus desconhecido. Certamente Deus lhes era desconhecido. Ele é desconhecido de todos que, sem orientação do divino ensinador, assumem o estudo da natureza. Será mais que certo que chegarão a conclusões equivocadas. Em sua cegueira, exaltam a natureza e suas leis acima do Deus da natureza. Gostaria de dar uma pausa aqui na leitura, ainda temos a segunda parte, mas aqui nós vemos já esse fato dos cientistas modernos. Existem cientistas crentes em Deus, bons cristãos, mas existe uma outra classe então que, através do seu estudo da natureza, das diversas ciências de hoje, buscam uma forma de descredibilizar a Deus de alguma forma. E nessa tentativa vã que eles fazem, acaba se revelando a própria loucura, onde o acaso é o criador de tudo, que o tempo, se por milhões, bilhões de anos, tudo vai se resolver, e não se consegue provar absolutamente nada, mas sim especular muito. Como que o tempo resolvesse todas as coisas. Então a gente faz aquela comparação muitas vezes, né? De achar que o mundo veio, o universo veio, surgiu e está configurado dessa maneira ao acaso, é a mesma coisa que imaginar então que uma gráfica explode e surge o que? Um dicionário pronto, com todas as palavras no seu devido lugar, no índice, com os seus significados, tudo. Faz algum sentido acharmos que uma explosão simplesmente, então, agora dentro de uma gráfica, tem lá as letras, tem tudo à disposição, os tipos, né? E agora tudo isso vai ser colocado no seu devido lugar e formar um dicionário. Ou que seja, uma obra literária. Mas aqui nós vemos, então, que realmente fala que eles se esforçam, e nesse esforço, então, é um esforço vão, que se demonstra, então, que realmente eles chegam a conclusões equivocadas porque estão cegos. A continuação diz assim: Deus tem permitido que um dilúvio de luz seja derramado sobre o mundo, através das descobertas das ciências e das artes. Entretanto, quando homens supostamente instruídos raciocinam diante desses assuntos a partir de um ponto de vista meramente humano, certamente erram. As mais rigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas, visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança.
Quando constatam ser incapazes de medir o Criador e suas obras, com o seu próprio imperfeito conhecimento da ciência, questionam a existência de Deus e atribuem poder infinito à natureza. Na verdadeira ciência não pode existir coisa alguma contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, uma vez que ambas são originadas do mesmo autor. A correta compreensão das duas sempre provará que se encontram em mútua harmonia. A verdade, quer seja da natureza, quer seja da revelação, é harmoniosa consigo mesma em todas as suas manifestações. Vemos aí, maravilhoso, né? Um texto que muito nos alegra. É reconhecido o avanço científico dos últimos séculos, e juntamente com o crescer do conhecimento acerca das profecias para os últimos dias, que se deu a partir de 1798, com o abrir da parte selada do livro de Daniel, também o conhecimento científico, tecnológico, se deu, acompanhou. Então, nos 2 últimos séculos aí nós podemos ver um avanço extraordinário, e ainda mais nas últimas décadas em que temos vivido. Isso também nos aponta para o culminar de todas as coisas em nosso mundo. Mas, de fato, o conhecimento técnico apenas, ele não substitui, então, o conhecimento do sentido, da moral das coisas, e deve ser distinguidas as coisas. Aqui nós vemos que alguns rejeitam o relato bíblico, por quê? Porque fala de milagres. E segundo as leis naturais, isso seria, então, impossível. Isso. E vemos que quando diz que não pode se explicar esses acontecimentos, a Bíblia, né? Aí eles consideram como um ato histórico indigno de confiança, né? Nós vemos então que a revelação, como Mateus já disse aqui, não pode surgir algo de, vamos dizer, de uma coisa insignificante e daqui a pouco vamos dizer, se formar, como ele deu aqui, contou a experiência então de uma gráfica e surgiu o livro, né? Nós vemos mesmo o ser humano. Como pode uma pessoa dotada de raciocínio, né, que agora ele consegue entender uma coisa, consegue fazer outra, né? E vemos então a natureza também, né? O sol, a lua, as coisas, a terra mesmo, né? Tudo, cada coisa no seu devido lugar. E vamos dizer que isso surgiu do nada? Isso é somente para, vamos dizer assim, tirar do conhecimento do homem o Deus verdadeiro, aquele que é criador de tudo o universo. Alguns detalhes vão ser aprofundados na próxima lição, mas já adiantando, né? De fato, Deus não colocou essas coisas com poder inerente nelas mesmas, mas Ele as continua sustentando pelo seu poder. Então, como o irmão Antônio Costa falou aqui, né? A questão da certeza que temos. Todo dia o sol vai aparecer, vai sumir, vem a lua no seu lugar, e isso cotidianamente, assim como o movimento em si mesmo que a Terra faz, o movimento em torno do Sol, tudo isso através do poder de Deus que sustenta as coisas em leis fixas. Se fosse retirado por um momento, então tudo se desfaria. A própria vida que nós temos, então sabemos que provém de uma só fonte, que é Deus. E aqui, de fato, não há por que respondendo a segunda parte da pergunta, né? Não tem por que pensarmos que há uma divergência entre a revelação escrita na Bíblia e a natureza. Os dois são os autores. Assim como Deus é o criador da natureza, Ele inspirou também os autores bíblicos para darem um testemunho exato.
da origem das coisas. Não é um tratado filosófico, científico, mas as suas informações são exatas, devemos crê-las pela fé e de fato entendermos que é um tanto de, mais uma vez, né, se manifesta a incapacidade, a loucura daqueles que negam então a questão dos milagres relatados na Bíblia, porque isso é até um conceito filosófico que você desenvolve. A partir do momento que você admite a existência de um Deus, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que originou o universo, qual seria a dificuldade para tal Deus de realizar tais milagres? Né? Então, de fato, aí está o segredo de toda a questão. Uma vez que se aceita de fato a existência da divindade e não como aquela dos deuses pagãos, como vimos, a imagem e semelhança do homem são os relatos dados dessas divindades, mas agora o Deus verdadeiro, aquele que Paulo procurou revelar aos gregos da cidade de Atenas, nós vemos aí realmente que tudo converge, né? A ciência e a revelação estarão de mãos dadas na realidade. É isto. Assim, então, chegamos ao final desta lição. Vamos pedir a Deus em nossos corações que possamos compreendê-las, né? E cada um de nós, por elas, colocar em nossa vida prática e possamos por elas um dia, por esse conhecimento, um dia, estarmos nas mansões celestiais. É o meu desejo e oração para todos nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.